E voltamos então para o bloco Ecopolítica do Mesa Verde neste sábado, hoje dia 25 de julho. A transmissão é feita ao vivo aqui direto da Feira de Agricultores Ecologistas, bem de frente à banca da Agapan, que quem ainda não conhece está convidado. Se é de Porto Alegre, vem aqui todos os sábados de manhã. A banca da Agapan está aqui com muitos produtos assim dessa associação ambientalista que foi fundada em 1971 e segue firme e forte até hoje e imaginamos por muitas décadas ainda pela frente. Nos seus 55 anos, jovem, 55 anos. Enquanto for necessário, né? E essa luta, pelo visto, a luta ambiental vai ser necessária por muitos anos, então seguimos em frente. Bom, e no bloco Ecopolítica de hoje, nosso assunto é o Plano Diretor de Porto Alegre. É um assunto que é daqueles temas polêmicos, né, que a gente traz no bloco Ecopolítica, mas não só por ser polêmico, muito menos por ser polêmico, mas por ser necessário. Porque ele influencia e ele mexe com a cidade que vivemos. Hoje nós estamos aqui no meio de uma praça, né, no meio de um meio-fio entre ali a Redenção, aqui o Colégio Militar, a Igreja Santa Terezinha, Confeitaria Maranguelo, nossa apoiadora, e esse fato de nós estarmos aqui tem a ver com o planejamento da cidade. E nesse planejamento, a cada 10 anos, em tese, é para existir a renovação, né, do plano diretor. O termo não é bem esse, renovação, a revisão do plano diretor. E quem está aqui para conversar conosco, então, é o Felisberto Luiz, que é um dos grandes conhecedores desse tema, e ele que é conselheiro municipal, ele é militante social, e vai nos falar um pouquinho como é que está essa situação hoje aqui em Porto Alegre, que, enfim, como eu disse, polêmica e não parou ainda por aqui. Bem-vindo, Felisberto, tudo bem? Obrigado, Everton. Obrigado, Milanês, né? É um prazer estar aqui, né? E o Milanês eu conheço de longa data, né? Militamos junto ao orçamento participativo, né? Essa experiência espetacular, né, Milanês? Que na primeira gestão, né? E se tornou uma referência mundial, né? Então, mas relativo à tua pergunta, Everton, o plano diretor é um plano que determina como a cidade deve se desenvolver, né? Como ela deve ter a questão da mobilidade, a questão da expansão urbana, da questão da preservação da memória, da história, né? E esse é um tema que eu bato muito, que nós não podemos perder a nossa memória, a nossa história, porque uma cidade sem histórias, sem a sua memória, é uma cidade sem vida, né? Veja as cidades europeias, né? Eu sempre cito o exemplo de Veneza, né? Que ela é aquilo que ela é porque ela tem a sua memória, a sua história preservada. E nessa nova revisão, que não é mais, não se pode dizer que foi uma revisão, foi um novo plano diretor, né? Uma nova destruição. Isso. É uma nova destruição. Nem tão nova assim, né? Não. Há 20 e poucos anos essa cidade vem sendo destruída por essa volúpia da especulação imobiliária, do capital, né? É uma cidade que está entregue ao capital, né? Não. Eu vou te fazer uma proposta que eu costumo dizer que a cidade tem um grande inimigo. Quero ver se tu concorda. Que é a especulação imobiliária. Não confundam construção civil com especulação imobiliária. Isso daí. Né? Existem pessoas sérias, existem pessoas especuladoras. Se a cidade tem um inimigo, e é no mundo inteiro, não é Porto Alegre, é as cidades, é Nova York, é Londres. Se o inimigo é a especulação imobiliária, o plano diretor é o plano para se viver bem e desenvolver bem aquela cidade, né? As pessoas controlar a especulação, no mínimo. Então, ele deveria ser uma legislação para nos proteger do pior inimigo da cidade. E, ao contrário, me parece que ele é proposto, às vezes, até pela... Não, a lógica do capital é essa, né? Não tem... O sistema capitalista leva a isso, né? Eles encaram a cidade moderna ou desenvolvida seja uma cidade que tenha prédios, né? E eu digo sempre ao contrário, a cidade moderna é aquela que preserva a sua história e a sua identidade. Claro. Essa é uma cidade moderna. Claro que
se adaptando às tecnologias, mas não destruindo a sua história e seu patrimônio. Isso não é uma cidade moderna, milanesa. Né? Então, eu digo assim, a construção civil ela tem que olhar para preservar nossa memória dos nossos prédios. Porque ali dentro de cada prédio desse tem uma história de pessoas. E que muitas vezes, por não saber disso, não escreve a história daquele prédio. A história daquela construção, por que aquelas famílias estiveram ali. Então isso é um patrimônio cultural e imaterial. Claro. Que as pessoas não diferenciam o imaterial do material, acho que é só prédio. Não, tem vida. Então as pessoas constroem os seus locais. Entende? Sim. Então isso as pessoas não percebem. Não é uma coisa fácil de perceber. Tu tem a tua história, o Everton tem a história. Todos nós temos história, só que nós não documentamos essa história. Claro. Né? Isso é visto, né, Felisberto, nessas notícias que a gente está vendo agora dos alagamentos de novo, a dificuldade que as pessoas têm de sair das suas casas, por mais que ali seja algo, esteja perigoso. Risco, que tenha risco. Exato. É a situação de risco. Se tu minimizar o risco, dá para se viver, senão nós teríamos que tirar toda a cidade em beira de rio de mar. É verdade. Não é esse o problema. O problema o sistema capitalista está nos levando à destruição do planeta. Né? E eu tenho visto assim, desculpa até interromper, mas eu tenho visto uns comentários na nossa imprensa gaúcha que chegam a ser assim, beirar ao absurdo, sabe? De não compreender por que algumas pessoas estão morando em uma área de risco. Será que não dá para entender que algumas pessoas não têm outra solução? Que elas precisam, elas não moram, às vezes, muito. Eu conheci, durante a minha época de atuação no jornalismo, muito lá no Vale dos Sinos, pessoas que moravam junto a um valão fétido. Mas elas não queriam estar morando ali, mas elas moravam ali porque elas precisavam morar ali. Não tinha nenhuma outra opção. Não tinha outra opção, elas sabiam que era horrível e que quando subia esgoto para dentro da casa delas. Claro, mas ali dentro estavam as fotografias, a memória que tu vem falando. É. Então, mas eu quero me ater um pouco nisso, porque isso me parece fundamental, né? Quando tu descaracteriza a cidade, né? A cidade, ela tem uma caracterização que foi feita por, vamos dizer, no Brasil há 500 anos, 524 anos, né? Mas imagina a cidade de Veneza, que é milenária, né? É 1000 anos, né? No mínimo, né? Então, lá tem uma história que foi construída pelos que vieram antes. E lá, isso foi preservado com a adaptação às tecnologias, à modernidade, vamos dizer assim. Mas eles não destruíram a Piazza São Marco, né? Que todo mundo, quando vai lá, fica encantado, né? Não tem como. Cusco, no Peru, a mesma coisa. O que ela preserva? Não tem prédio alto, tem a história deles, né? Daquele processo civilizatório que construíram aquela cidade e que tem identidade indígena, isso é espanhol, né? Agora, nessa mas vamos voltar para Porto Alegre. Mas nessa crise climática e Porto Alegre, que teve o primeiro plano diretor de arborização do país, tu acha que estão protegendo? Porque com certeza as árvores e toda a natureza que elas trazem junto são a única grande ou a principal força para equilibrar o clima. Tu me oportuniza uma boa discussão. A importância que eles dão para os fios e não para as árvores, né? Vejam o que a Equatorial faz, destruindo. Não é? Violentando as árvores, né? Violentando aquilo que tem uma história e a prefeitura que tem dado licença de corte. E a própria justiça liberou, né? Isso é o pior, né? Esse é um outro tema também que a gente não pode discutir num outro momento. Mas voltando ao plano diretor. Sim. O plano diretor, ele tem uma visão de uma cidade para os negócios, não é uma cidade para as pessoas. Então eles trabalham com uma lógica que as pessoas acham assim, mas nós vamos gerar trabalho. Né? Então eu pergunto, mas que tipo de trabalho? Trabalho temporário é o que eu chamo de escravidão moderna. Né? É escravidão moderna. Então tu usa a necessidade das pessoas para defender uma lógica da especulação.
Claro. Né? Então, isso é um tema que às vezes, o Felisberto E né, esse plano novo está facilitando ou dificultando isso? Muito, muito. Flexibilizou tudo que tu possa imaginar. É possível construir, adensar a cidade ao seu bel prazer. Prédios de 130 metros de altura. Isso é um descalabro. Total. Tira o sky. A paisagem urbana vai ser descaracterizada porque tem prédios altos, tu não vai mais ver os morros daqui a um tempo. Se a gente impactar, continuar nesse processo. Né? Problema com o sol, né, para os vizinhos, a questão da impermeabilização também, né, Felisberto? Isso. Não, e o mais sério é a questão da mobilidade, as pessoas vão ter que se mover na cidade. E como tu vai fazer isso, né? O transporte também é precário em Porto Alegre. Agora, concederam, privatizaram, não sei mais o termo, porque é tanto assim, né? Eu acho que é mais deram a empresa, né? Não é nem concessão, é dar a empresa, se livrar do problema e só para repassar dinheiro. A Prefeitura de Porto Alegre, o Estado, espero que o país não se torne um mero repassador, o Estado, eu digo a União, não se torne um mero repassador de recursos para o privado. Mas se as plantas são tão importantes para a coisa, aumentou a proteção delas? Não, diminuiu. Porto Alegre não protege a sua natureza. Então as pessoas têm que entender quando elas passarem calor e estiverem sofrendo nas suas casas, entendam que isso é um processo que está sendo feito e que para recriar a cidade que era a capital mais arborizada do Brasil em árvores de rua, para recriar isso nós vamos esperar 40, 50 anos até as árvores eu não vou estar mais aqui. Eu não vou estar mais aqui. Mas não é uma questão minha, pessoal. Não é uma questão pessoal. Exatamente. É uma questão de olhar para o futuro. Claro. Né? As pessoas que virão e que estão aí e que vão viver sob intensa temperaturas altas, chuvas constantes. Tem previsão de vir, essa semana que vem, vir muita água, né? O governador, eu estava escutando agora quando eu vinha para cá, que vai ter uma reunião no Palácio Piratini segunda-feira para ver o que vão fazer, né? O que já deveriam ter feito. Né? E não é por falta de recursos, é por falta de vontade política e capacidade também de querer fazer. Né? Sobrou recursos, né, que vieram com a enchente e foram usados das formas menos nobres e menos preventivas possíveis. E o que é terrível, e aí isso que é terrível, e as pessoas têm que compreender que os recursos estão indo para a mão daqueles que destroem. Isso. Né? É o melhor negócio do mundo, né? É o melhor negócio do mundo, é o capitalismo de desastres. Né? Então, essa lógica predatória e destruidora do planeta vai nos levar à destruição da civilização. Né? Se nós não olharmos, daqui a 50 anos não teremos mais planeta se nós continuarmos nesse ritmo. Não quero ser fatalista, eu fico imaginando, hoje nós temos a China, com 1,5 bilhão. Imagina a Índia, que é mais populosa. Se nós tivermos o mesmo desenvolvimento, a mesma estrutura, a mesma necessidade de manter aquilo, o que será do nosso planeta? Já está faltando o planeta, né? Sim, é insustentável. Né? Entende? As pessoas dizem, mas tu é isso, alarmista, vai ter compensações, mitigações, eles usam muito isso, vão mitigar o dano. Não, eu não tenho que ter dano. Nós temos que viver num planeta que valorize a sua sustentabilidade humana e biológica, é importante, os animais, todas as plantas. Não há alarmismo, né? Não, mas não as há pessoas às vezes dizem, o Felisberto é Está fatalista. acontecendo tudo que já foi dito há mais de 30 anos. E está acontecendo muito pior e mais rápido. Ou seja, em Porto Alegre vai sofrer de novo alagamento. E vai ser tanto do rio como internamente, porque não limparam, não fizeram o que deveria ter sido feito. Felisberto, agora só tem uma coisa, eu preciso te contrapor num ponto. Tá bom, vai não. É um debate de ideias, né? Tu disseste para a população aqui, para quem está nos ouvindo, e não reclama. Não, eu digo reclama. Tem que reclamar. Tu é sempre cirúrgico, obrigado. E além de reclamar, né, reclama e vota melhor, gente. Porque, pelo amor de Deus, né, nós estamos escolhendo e votando em quem está destruindo a cidade. Votando nos caras que apoiam a especulação imobiliária e alguns são até financiados por ela, isso daí. Tu nunca vai mudar, tu só vai piorar a tua cidade. O que é pior, assim, e eu venho da área jurídica.
O sistema jurídico privilegia um pouco isso também, né? Claro. Privilegia isso. O sistema jurídico, o sistema judiciário, ele falta, não digo capacidade jurídica, mas capacidade técnica para entender aquilo que se demanda de proteção muitas vezes. Né? É pontuais. Agora foi Gonçalo de Carvalho, a floresta lá na coisa. É pontual. Não, nós temos que preservar a cidade. Isso. Não é a lomba do Pinheiro que tem que ser protegida. O problema já é que diz Sabará, Gonçalo de Carvalho, não é a cidade que tem que ser preservada. Nós temos que preservar os nossos parques, as nossas praças, porque elas nos dão vida. A redenção é maravilhosa, por quê? Porque ela é a natureza, ela valoriza aquilo que nós respiramos. Por que nós estamos aqui? Desconfiar dos argumentos simples, né? As Isso. pessoas dizem, teu terreno vai valorizar porque pode Isso. construir mais. Quantas casas tu tem? Uma. Tu nunca vai vender ela porque tu precisa morar. Então, se tu venderes, tu vai morar no arrabalde, porque não vai conseguir recomprar em outro lugar. Então, não interessa a valorização de terreno. Especulação imobiliária não é para o cidadão, é para os caras que especulam. E tem uma coisa que eu bato e eu não quero perder o momento de falar, são a preservação da identidade quilombola da cidade. Nós temos 11 quilombos em Porto Alegre que estão ameaçados. Sim. São ameaçados por essa... Amassados e destruídos. eu vejo o quilombo Qued, né? O Qued. O quilombo Qued é o exemplo. Eles acham que o Qued está ali irregularmente, ilegal, né? Mas não, os vizinhos, vamos dizer assim, que avançaram no território. Claro. Que na questão do quilombo tem que ser marcado a territorialidade, a ancestralidade, que nós, brancos, né, não temos a dimensão da cultura, nem muitas vezes a própria. E essa cultura não foi divulgada, não foi ensinada. Quando tu começa a ver a cultura africana, tu começa a ver essa história, tu fica espantado. Por que não falam isso? Né? Para a humanidade. É indígena, a mesma coisa. Isso Olha tinha que estar refletido no plano diretor. Claro, e que não está. Esse é o ponto. E eu queria até, Felisberto, em razão do nosso tempo de final de bloco e do teu compromisso, porque eu sei que tu tens um compromisso agora e tu vai sair correndo para ele, eu queria só deixar uma dica aqui para quem nos acompanha. Pessoal, o Felisberto é um dos maiores conhecedores e lutadores dessa questão do plano diretor. Deveria ter muito mais espaço na mídia e na imprensa que quisesse um bom debate. A gente não tem conseguido isso, né? O Felisberto, a gente convida ele para falar aqui, ele vai em vários espaços, mas se oferece porque é um lutador dessa área. Cidade, né? E não tem espaço para uma pessoa com conhecimento do Felisberto, que é como já disse, uma pessoa da área jurídica, com alto conhecimento jurídico, e que está acompanhando todo esse debate do plano diretor, mas não abrem espaço para o Felisberto falar. Estou focando aqui no Felisberto, a mesma coisa que para muitas outras pessoas do nosso campo também, que precisam de mais espaço para o debate, a imprensa comercial não abre esse espaço. Não. Então, gente, quem souber, convide aí o Felisberto, né, para debater. Ele está sempre à disposição, como está dizendo aqui. Me ofereço. E tem muito conhecimento sobre isso. Inclusive, Felisberto, para a gente encerrar, então, eu te pediria para dizer qual é o estágio atual do plano diretor e quais são as perspectivas de futuro para ele. Foi sancionado pelo prefeito com alguns vetos, né? Agora deve voltar para a Câmara de Vereadores para derrubar ou manter o veto, né? E aí tem 180 dias para fazer a regulamentação do plano. Mas há algumas ações contrárias a essa sanção, né? O Ministério Público Federal pediu para que o prefeito não sancionasse, mas sancionou. Agora pediu também de novo para a Câmara de Vereadores. Para o Judiciário, para a Vara Federal, não permitir a regulamentação do plano, né? Então estamos nesse imbróglio. Tem ação no Poder Judiciário Estadual também discutindo isso, né? Discutindo todo o processo, porque eles conseguem a narrativa, e me permite mais 2 minutos para eu colocar a ideia, a narrativa é de que houve participação. Não houve. Participação não é participação, é ir no local onde as pessoas vivem.
né, e Reunir ser ouvido. e Não ser é ouvido. deixar as pessoas falar e Isso, não fazer nada com Eles isso. criaram uma forma de participação isso. no discurso só. Tem né? discurso. Não. 200 reuniões. Não basta reunir 200 vezes, 300, 1000 vezes. Se tu não implementa aquilo que as pessoas propuseram ali, Exatamente. né? Aí tu contraria porque tem a lógica, né? A técnica não é neutra, eles tentam dizer que a questão não é política nem ideológica, e ela é política e é ideológica, né? Claro que é. Né? Porque a ideia é de uma cidade para eles, para os negócios, e não para nós. Para a maioria da população, nós não teremos cidade. As pessoas serão excluídas, e já estão sendo excluídas. Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez, né? Eu quero dizer que realmente tem que reclamar, tem que contestar, tem que bloquear, é isso. É luta constante. Não existe conquista sem luta. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Felisberto. Um grande abraço para ti. Outro.